Boa noite, aqui é Cíntia Bá, dando início a mais um Conexão Vida Plena, falando sobre espiritualidade e autoajuda. Vocês estão conectados na Rádio Beta, a Rádio Point da galera. E o assunto de hoje é telepatia. Mas antes de começar, quero agradecer a minha fonte de pesquisa, que é o texto do biólogo Rupert Sheldrake, chamado Mistérios da Telepatia. Então vamos lá. A mente vai muito além do cérebro. Fomos educados para acreditar que a nossa mente está dentro da nossa cabeça, que a atividade mental não é senão a atividade cerebral. Porém, a nossa mente vai muito além do nosso cérebro. Ela se estende através de campos que nos ligam ao nosso meio ambiente e a cada uma das outras pessoas. Os campos mentais estão radicados no cérebro, assim como os campos magnéticos ao redor de ímãs estão radicados nos ímãs em si. Os campos mentais ajudam a explicar a telepatia, a sensação de estar sendo observados e outras habilidades de certa forma comuns, mas inexplicáveis. Acima de tudo, os campos mentais são subjacentes à percepção normal. Eles são parte essencial da visão. Olha ao seu redor agora. As imagens que você vê estão dentro do seu cérebro ou estão fora de você, simplesmente onde parecem estar? Segundo a teoria convencional, há um processo de mão única. A luz se move para dentro, mas nada é projetado para fora. Mas então algo muito misterioso acontece. Você conscientemente experimenta o que está vendo. A página à sua frente, por exemplo. Você também se torna consciente das palavras impressas e dos seus significados. Do ponto de vista da teoria padrão, não há nenhuma razão pela qual você deveria estar consciente de tudo. Mecanismos cerebrais deveriam continuar muito bem sem consciência. A teoria padrão da visão se aplica a todas as espécies de animais com olhos formadores de imagem. Ela não explica por que deveria haver visão consciente em qualquer espécie animal ou nas pessoas. Existe apenas um processamento de informações inconsciente, parecido a um computador, feito pelo sistema nervoso. Em seguida, vem outro problema. Quando você vê esta página, não sente a imagem dela como estando dentro do seu cérebro, onde se suporia que ela estivesse. Em vez disso, você sente a imagem como estando a cerca de 60 centímetros à sua frente. A imagem está fora do seu corpo. Por toda a sua sofisticação fisiológica, a teoria padrão, ou seja, a teoria científica não explica sua experiência mais imediata e direta. Se supõe que toda a sua experiência ocorre dentro do cérebro, não onde ela parece estar. Sua imagem de uma página está apenas onde parece estar, na frente de seus olhos, e não por trás de seus olhos. Ela não está dentro do seu cérebro, mas fora do seu cérebro. Assim, a visão envolve um movimento da luz para dentro e uma projeção externa de imagens. Através de campos mentais, nossas mentes se estendem para tocar o que estamos olhando. Se olharmos para uma montanha a 15 quilômetros de distância, as nossas mentes se esticarão 15 quilômetros. Se olharmos para as estrelas distantes, nossas mentes chegarão aos céus, em distâncias literalmente astronômicas. Às vezes, quando olho para alguém por trás, ele ou ela se vira e olha diretamente para mim. E às vezes, viro de repente e encontro alguém olhando para mim. Pesquisas mostram que mais de 90% das pessoas tiveram experiências como essas. A sensação de estar sendo observado não deveria ocorrer se a atenção está toda dentro da cabeça. Mas se isso se estende para fora e nos liga ao que estamos olhando, então nosso olhar poderia afetar o que olhamos. É apenas uma ilusão
Ou a sensação de estar sendo observado realmente existe? Essa questão pode ser explorada através de experimentos simples e baratos. Os voluntários trabalham em pares. Uma pessoa se senta com as costas voltadas para a outra, usando uma venda. A segunda pessoa fica atrás da primeira. Em uma série aleatória de testes, olha para o pescoço do parceiro ou desvia o olhar e pensa em outra coisa. O início de cada teste é sinalizado por controle remoto mecânico ou bip mecânico. Cada teste dura cerca de 10 segundos e a pessoa vendada fala em voz alta sua impressão. Está olhando ou não está olhando. Mais de 100 mil testes já foram realizados e os resultados são extremamente positivos e altamente significativos em termos estatísticos, com chance de o fenômeno acontecer de 1 em 4 trilhões. A sensação de estar sendo observado funciona até mesmo quando as pessoas são olhadas através de circuito fechado de TV. Os animais também são sensíveis ao olhar das pessoas e as pessoas ao olhar dos animais. Essa sensibilidade parece disseminada no reino animal e pode muito bem ter evoluído no contexto das relações predador-presa. O animal que sentia quando um predador invisível estava olhando teria uma chance melhor de sobreviver do que um animal sem este sentido. As pessoas instruídas têm sido levadas a acreditar que a telepatia não existe. Como outros fenômenos chamados paranormais ou psíquicos, ele é rejeitado como uma ilusão. A maioria das pessoas que defendem essas opiniões não o faz com base em um exame atento das provas. Elas fazem isso porque há um tabu contra levar a telepatia a sério. Esse tabu está relacionado ao paradigma predominante, ou modelo de realidade dentro da ciência institucional, ou seja, a teoria mente dentro do cérebro, segundo a qual a telepatia e outros fenômenos paranormais que parecem implicar tipos misteriosos de ação à distância não pode existir. Esse tabu remonta pelo menos ao Iluminismo, no fim do século XVIII. O biólogo Rupert Sheldrake começou a se interessar pela telepatia há cerca de 25 anos e passou a procurar evidências nesse sentido nos animais que conhecemos melhor, ou seja, os animais de estimação. Ele conta que logo se deparou com inúmeras histórias de donos de cães, gatos, papagaios, cavalos, entre outros animais, que sugerem que esses animais pareciam capazes de ler suas mentes e intenções. Por meio de apelos públicos, construiu um grande banco de dados de histórias como essas, atualmente com mais de 4.700 relatos. Essas histórias se dividem em várias categorias. Por exemplo, muitos donos de gatos dizem que seu animal parece perceber quando eles estão planejando levá-los ao veterinário, mesmo antes de terem pegado a cesta de transporte ou dado qualquer indício aparente quanto à sua intenção. Algumas pessoas dizem que seus cães sabem quando vão ser levados para uma caminhada, mesmo quando estão em uma sala diferente, fora do alcance da visão ou da audição, e quando a pessoa está apenas pensando em levá-los a passear. Claro, ninguém acha esse comportamento surpreendente se isso acontece em um momento de rotina, ou se os cães veem a pessoa se preparando para sair, ou ouvem a palavra passear. Eles pensam que isso é telepático porque parece acontecer na ausência de tais indícios. Uma das afirmações sobre cães e gatos mais comuns e fáceis de testar é que eles sabem quando seus donos estão chegando ao lar, em alguns casos antecipando sua chegada em 10 minutos ou mais. Em pesquisas domiciliares aleatórias na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos, descobriram que cerca de 50% dos donos de cães e 30% dos donos de gatos acreditam que seus animais antecipam a chegada de um membro da família.
Através de centenas de experimentos em vídeo, tem se mostrado que os cães reagem a intenções de seus donos para voltar para casa, mesmo que esses estejam a muitos quilômetros de distância, ou quando retornam em momentos aleatoriamente escolhidos, ou ainda quando vêm em veículos estranhos como táxis. A telepatia parece ser a única hipótese que pode explicar os fatos. Em sua pesquisa sobre poderes inexplicáveis de animais, Rupert ouviu sobre dezenas de cães e gatos que pareciam antecipar telefonemas de seus proprietários. Por exemplo, se o telefone toca na casa de um conhecido professor da Universidade da Califórnia, sua esposa sabe quando seu marido está do outro lado da linha, porque o Whiskins, seu gato malhado cinza, corre para o telefone e põe as patas no receptor. Muitas vezes ele consegue tirá-lo do gancho e faz miados de apreço que são claramente audíveis para o meu marido no outro lado, diz ela. Se alguém mais telefona, o Whiskins não toma conhecimento. O gato responde mesmo quando o professor telefona para a casa de viagens de campo, na África ou na América do Sul. Por meio de extensas pesquisas, foi descoberto que a maioria das pessoas tiveram experiências aparentemente telepáticas com chamadas telefônicas. Na verdade, esse é o tipo mais comum de telepatia aparente no mundo moderno. Isso é tudo uma questão de coincidência e memória seletiva, pela qual as pessoas se lembram apenas de quando alguém em que estavam pensando ligou e se esquecem de todas as vezes em que estavam erradas. A maioria dos céticos assume que esse é o caso, mas até recentemente nunca houve nenhuma pesquisa científica sobre o assunto. Rupert desenvolveu um experimento simples para testar a telepatia telefônica. Os participantes recebem um telefonema de um de 4 diferentes chamadores em um momento pré-determinado, e eles mesmos selecionam os chamadores, geralmente amigos íntimos ou membros da família. Para cada teste, o chamador é escolhido aleatoriamente pelo experimentador, jogando um dado ou usando um gerador de números aleatórios computadorizado. O participante tem que dizer quem é o chamador antes que este fale algo. Se as pessoas estiverem apenas adivinhando, acertarão uma vez em 4 ou 25% das vezes. Foram feitos mais de 800 desses testes e a taxa média de sucesso é de 42%, bem acima do nível de chance de 25%, com probabilidades astronômicas contra o acaso. Também realizaram uma série de testes em que 2 dos 4 participantes eram familiares, enquanto os outros 2 eram estranhos, cujos nomes os participantes sabiam, mas a quem não haviam visto. Nas chamadas de familiares, a taxa de sucesso foi de 56%, altamente significativa em termos estatísticos. Com estranhos, a taxa estava no nível do acaso, em consonância com a observação de que a telepatia geralmente ocorre entre pessoas que compartilham laços emocionais ou sociais. Além disso, descobriram que esses efeitos não diminuem com a distância. Alguns dos participantes eram da Austrália ou da Nova Zelândia, e eles podiam identificar quem estava ligando igualmente bem, se tivessem os chamadores no hemisfério sul ou apenas a alguns quilômetros de distância. Os detalhes de toda essa pesquisa sobre telepatia nas pessoas e nos animais de estimação estão publicados em uma série de artigos em revistas e jornais, e os textos completos estão disponíveis no site de Rupert Sheldrake, www.sheldrake.org. Os estudos de laboratório feitos por parapsicólogos já forneceram evidências estatisticamente significativas para a telepatia, mas a maioria das pesquisas de laboratório mostrou efeitos bastante fracos, provavelmente porque a maioria dos participantes e transmissores eram estranhos um ao outro, e a telepatia normalmente depende de laços sociais. Os resultados de experiências de telepatia telefônica mostraram efeitos muito mais fortes e receptivos porque envolvem pessoas que se conhecem bem.
Descobri também que há ligações telepáticas marcantes entre mães que amamentam e os seus bebês. Da mesma forma, as reações telepáticas dos animais de estimação aos seus donos dependem de fortes laços sociais. Telepatia significa literalmente sentimento distante e normalmente envolve a comunicação de necessidades, intenções e angústia. Às vezes, as reações telepáticas são experimentadas como sensações, às vezes como visões ou a audição de vozes, e às vezes em sonhos. Muitas pessoas e animais reagem quando as pessoas a quem estão ligadas sofrem um acidente ou estão morrendo, mesmo se isso estiver acontecendo a muitos quilômetros de distância. Há uma analogia para esse processo na física quântica. Se duas partículas foram parte de um mesmo sistema quântico e estão separadas no espaço, elas mantêm uma misteriosa conexão. Quando Einstein percebeu essa implicação da teoria quântica, pensou que a teoria devia estar errada, porque isso implicava o que ele chamou de ação fantasmagórica à distância. Experimentos têm mostrado que a teoria quântica está certa e Einstein estava errado. Uma mudança em uma parte separada de um sistema pode afetar a outra instantaneamente. Esse fenômeno é conhecido como não localidade quântica ou não separabilidade. A telepatia, assim como a sensação de estar sendo observado, só é paranormal se definirmos como normal a teoria de que a mente está confinada ao cérebro. Mas se a nossa mente vai além do nosso cérebro, assim como parece ocorrer, e se conecta com outras mentes, assim como parece ocorrer, então fenômenos como a telepatia e a sensação de estar sendo observado parecem normais. Esses fenômenos não são assustadores e estranhos nas margens da psicologia humana anormal, mas fazem parte da nossa natureza biológica. Isso não quer dizer que o cérebro é irrelevante para a nossa compreensão da mente. É muito relevante. E os recentes avanços na pesquisa sobre o cérebro têm muito a nos dizer. Vou dar um break para os comerciais, mas eu volto já já. Tá cansado do estresse e do barulho da cidade grande? Então você precisa conhecer a pousada Recanto da Jureia. Lá você irá desfrutar do contato com a natureza, com muita tranquilidade, segurança e conforto, saboreando delícias que vão te dar água na boca. A pousada Recanto da Jureia é ideal para quem quer o sossego do campo, mas também gosta de praia vazia a poucos metros de distância. Pousada Recanto da Jureia. Faça já sua reserva pelo WhatsApp DDD 13 997156586 e fuja do estresse. Venha conhecer o espaço Lira Nefer e ser mais feliz através da arte de dançar. Dança do ventre, cigana e indiana, que proporcionam beleza, vitalidade, saúde e renovação aos teus dias. Sinta a plenitude irradiando luz e equilibrando as formas do seu corpo, trabalhando sua autoestima e confiança. Espaço Lira Nefer, corpo e mente em equilíbrio perfeitos. Rua Elias da Barian, 309, Inocor, Guarulhos. Fixo 2431-3653. WhatsApp 96672-7470. Encontre-nos no Facebook Espaço Lira Nefer. Bateu a fome e não sabe o que comer? Aprenda uma nova receita diferente todos os dias no blog Deliciosamente. Lá você aprende todos os tipos de receitas culinárias, desde as bem mais elaboradas até as mais simples. Acesse agora deliciosamente.blogspot.com, Facebook Deliciosamente, Instagram Deliciosamente1. E você pode também encontrar cursos e videoaulas para aprender um pouco mais sobre culinária e faturar uma graninha. Nada como receber os amigos no conforto da sua casa. Seja qual for a ocasião, melhor ainda quando oferecemos algo que demonstre bom gosto e elegância. A boa pedida é oferecer um delicioso licor artesanal.
Os licores Dibo oferecem uma grande variedade de sabores que dão água na boca. Café, coco, maracujá, morango, abacaxi com hortelã e muito mais. Dibo Licores. Encomende já pelo WhatsApp 966732929 e visitem nossa página do Facebook www.facebook.com/Dibo Licores. Para quem gosta de livros de humor com animais de estimação, vai gostar do livro Ser ou Não Ser Cão, Eis a Questão. A personagem principal do livro é uma cachorrinha chamada Sofia. Sofia acha que é uma garotinha e conhece o mundo mais pela TV, até que sua dona Meg começa a resgatar outros animais e a faz cair na realidade. Por causa disso, ela decide se transformar em humana e pede ajuda para sua tia Rita, a irmã de Meg, uma professora que desenvolve o dom de falar telepaticamente com os animais. E aí a história vai ficar ainda mais engraçada e divertida. Ser ou Não Ser Cão, Eis a Questão está disponível na Amazon, Magazine Luiza, Shopping Wall, Mercado Livre, Estante Virtual, clubedeautores.com.br e Hotmart. E amanhã, sexta-feira, às 20 horas, tem Paulada na Velha, com o DJ Wallace, o melhor do Flash House, aqui na Rádio Beta, a Rádio Point da galera. Você conecta, você ouve. www.radiobeta.top. A Rádio Point da galera. A Rádio Point da galera. Estou de volta com Conexão Vida Plena, falando sobre telepatia. Para quem não sabe, aqui no Conexão Vida Plena eu entrevistei a comunicadora telepática animal, a Rita Nunes, conhecida como Eva Pettis. A Rita Nunes também ministra um curso de Reiki Animal. No ano passado eu fiz o curso de comunicação telepática animal com a Rita Nunes. Então eu vou falar um pouquinho da minha experiência com a comunicação telepática. Bom, o meu contato com a Rita Nunes já foi uma comunicação telepática, porque eu sou autora de um livro que chama Ser ou Não Ser Cão, Eis a Questão. E nesse livro tem uma personagem que se chama Rita, e que tem o dom de falar telepaticamente com os animais. Quando eu escrevi esse livro, eu não conhecia a Rita Nunes. Eu já estava escrevendo o livro e eu vi um vídeo no YouTube da espiritualista Cristina Cairo falando sobre gatos. E ela citou uma escritora chamada Penelope Smith, uma norte-americana, e ela disse que a Penelope Smith tem um livro que fala sobre a comunicação telepática animal. E a Penelope Smith é uma comunicadora telepática animal. Então eu comecei a me interessar por este assunto. Conversei com um amigo meu que já teve uma experiência também com comunicação telepática animal. E naquela época eu queria comprar o livro da Penelope Smith, mas eu estava meio dura, acabei não comprando. Mas mesmo assim, eu coloquei, pela ideia que eu tinha sobre comunicação telepática com animais, aquela ideia que a gente vê na televisão, né? Como é um livro de ficção, então eu quis usar um pouco de humor. Então eu criei essa personagem que, de repente, começou a ter o dom de conversar com os animais. Na hora de colocar o nome, eu não sei porquê, me veio esse nome Rita, né? Pensei, que nome eu vou colocar? Já sei, Rita. Eu publiquei meu livro e anos depois eu recebi um convite da Rita Nunes para a página do Facebook dela. Então, quando eu vi que ela era comunicadora telepática animal, eu falei, nossa, será que é fake? Aí eu fui pesquisar na internet, vi que ela tinha um site, ela tem vídeo no YouTube. Aí eu a convidei para fazer a entrevista. Então o que eu aprendi no curso de comunicação telepática animal bate com o texto do biólogo Dr. Rupert. Quando o nosso campo energético está vibrando algo parecido com o de outra pessoa ou de um animal, isso é meio caminho andado para a comunicação telepática. No curso, a gente aprende a ficar num estado vibracional parecido com o dos animais. Os animais emanam mais uma vibração de amor. Então, nós ficamos nessa vibração
para poder conseguir uma comunicação telepática com eles. E tem gente que vai perguntar: mas o cachorro não fala a sua língua, como que você vai conseguir se comunicar com ele? Telepaticamente eles falam sim, porque a comunicação telepática se dá através da mente e da alma. Então, essa mente que o Dr. Rupert fala, o que eu aprendi no curso, a nossa alma tem uma mente. E essa mente não tem um idioma, então eu posso falar com uma pessoa que não sabe o português, eu posso falar telepaticamente com essa pessoa. Basta eu estar no estado vibracional ou ser uma pessoa que está envolvida com algo em comum comigo, que nem no caso da Rita Nunes. Eu não conhecia a Rita Nunes, mas ela estava já envolvida com a comunicação telepática. A partir do momento que eu comecei a me interessar pela comunicação telepática, sem querer, me veio o nome dela telepaticamente. Porque essa mente da alma, ela é uma mente coletiva. E essa capacidade do ser humano de se comunicar telepaticamente, o ser humano tinha há muitos séculos atrás. Só que ele foi perdendo, foi bloqueando, né? Então era mais aguçado no ser humano isso. E hoje em dia acredito que é mais comum em crianças. Só que conforme a criança vai crescendo, ela bloqueia, porque ela vai aprendendo com a sociedade que isso não existe, que é besteira. Então ela fica com medo das pessoas brigarem, falar que ela é mentirosa, que isso não existe, e ela bloqueia. Eu mesma, depois do curso, eu lembrei que quando eu era criança, aconteceu uma vez comigo. Eu lembro de uma vez que eu estava conversando com outra criança, a gente estava falando assim de coisas que a gente gostava da escola. Antes dela falar o nome da professora, já veio na minha mente o nome da professora dela. E eu bloqueei isso, porque eu sabia que os adultos iam falar que eu era mentirosa, que isso não existia. E eu fiquei sabendo que nos Estados Unidos isso é uma profissão há muitos anos. A CIA e a NASA, desde a época da Guerra Fria, procuram pessoas com características, com essa comunicação telepática mais avançada. Mas isso é colocado na mídia como um tabu, justamente para as pessoas não saberem que ela tem esse poder, né? Porque isso é um poder, ajuda muito as pessoas, a gente pode estar ajudando também os animais. Então eu tive uma experiência muito legal, né, no exercício de comunicação com animais. O primeiro exercício eu não consegui fazer muito bem, ficou muito na intuição, mas depois no segundo exercício eu fiz com uma cachorrinha que eu já tinha visto ela pessoalmente uma vez, uma cachorrinha de uma amiga minha. Talvez foi isso que me ajudou muito como iniciante nesse exercício, porque bateu tudo e foi muito legal, porque eu tive a experiência pela telepatia, tanto na parte de ver, então eu consegui ver um pouco a cachorrinha, não era o tempo todo, eu tive um flash, como se fosse um vídeo de imagem dela e uma pessoa atrás dela, eu não consegui identificar porque estava escuro. Aí depois eu tive a confirmação de que ela estava brincando, porque da mesma forma como eu a vi, que ela estava assim, brincando, toda elétrica, e aí me descreveram que ela estava brincando, né? E depois eu perguntei para a cachorrinha o que ela mais gostava de comer. Eu senti um cheiro de bolo, então eu fui na janela para ver se não era o vizinho que estava fazendo o bolo. Aí eu perguntei para a dona da cachorrinha, eu falei: você dá bolo para ela? Aí ela me respondeu que sim, que ela dava bolo e a cachorrinha adorava. E eu perguntei o que ela mais gostava de brincar. E aí ela respondeu de correr. Então dessa vez veio uma voz feminina de criança. Tem gente que vai falar: mas como que é possível? A alma, ela tem um meio de comunicação diferente, né? Então a gente pode se comunicar entre todas as espécies. É lógico que tem certos animais que vão bloquear. Um animal que você tem medo vai bloquear. Ou um animal que você
come, por exemplo, se você come carne de boi, você não vai conseguir falar com um boi, né, ou com uma vaca. Então, uma pessoa que não gosta de gato, por exemplo, não vai conseguir falar com um gato. Então, isso é um pouco das minhas experiências, né, com a comunicação telepática. Para quem quiser saber mais sobre a Eva Pettis, né, que é a Rita Nunes, vocês podem assistir no meu canal a entrevista com ela, que o canal é Cíntia Bá. A entrevista, o vídeo é Comunicação Telepática Animal. Então procura lá. E quem quiser entrar em contato com a Rita Nunes para fazer um dos seus cursos, é só entrar na página do Facebook da Eva Pettis, é www.facebook.com/Eva Pettis. E o Conexão Vida Plena vai ficando por aqui, mas eu volto na semana que vem com mais um assunto sobre espiritualidade e autoajuda. Um grande abraço, namastê!